Fala, meus amigos, tudo bom com vocês? Anderson aqui. Gente, gostaria de falar com vocês aqui rapidamente, né, sobre o cenário político atual do nosso país. Bom, é bem verdade que eu não venho gravando vídeo aqui para o canal há algum tempo, né? Infelizmente, por conta da correria, por conta do dia a dia, do trabalho. Você que é cidadão de bem nesse país, você que paga imposto, você que pega ônibus lotado, né, tanto para ir para o trabalho como para voltar para casa, você vai se identificar comigo, você vai me entender, né, quando eu falo de cansaço, de falta de tempo, de falta de energia, né? Mas eu gostaria de falar com vocês aqui sobre alguns assuntos. Bom, é bem verdade que nesse período de tempo que eu deixei de gravar vídeos aqui, né, aconteceu uma porrada de coisa na política, como sempre acontece. Um caminhão de absurdos que a gente fica até sem energia, sem força, né, para acompanhar, porque é muita coisa, muito absurdo, né? Mas eu gostaria de falar sobre algumas coisas. Como eu falei, eu não sei se vai dar tempo de falar de tudo que eu pretendo falar nesse vídeo, né? Mas eu vou tentar ser o mais resumido possível para que a gente possa falar de uma maior quantidade de assuntos relacionados à política do Brasil, certo? Bom, recentemente, vocês que acompanham política, né, vocês que não são gado, nem são a massa de manobra, nem de Lula, nem de Bolsonaro, vocês sabem que o Bolsonaro, o vagabundo Bolsonaro, inventou aí um Pix, né, para que o gado pudesse ajudar ele, né, segundo ele, com as despesas das multas, dos processos, enfim, que ele tem que pagar, né, sem falar que o cara recebe quase 100 mil reais por mês, dinheiro meu e dinheiro teu, né, dinheiro que veio do acordo que ele fez com o Josemar da Costa Neto, né? Depois das eleições, para permanecer ali no PL, ele fez um acordo, ele fez um contrato ali, né? Onde ele recebe quase 100 mil reais por mês, tem direito à segurança, a motorista, tudo isso com o meu dinheiro e com o seu dinheiro, viu? Tudo isso com o dinheiro que sai do meu bolso e do seu bolso. O cara tá lá, né, vivendo uma vida de rei, e ainda por cima, acha pouco, né? Eu não sei, cara, se dá dá mais revolta de Bolsonaro ou da massa gadista, né, que o cerca. Porque, cara, pela madrugada é um absurdo tão, cara, tão sem tamanho, né? O cara fez um Pix ali, arrecadou quase 17 milhões de reais com dinheiro do gado imbecil, né? E investiu, pegou esse dinheiro, né? Colocou no CDP, né? E esse dinheiro lá tá sendo por mês ali, tá rendendo para ele ali 170 mil reais por mês. Com esse dinheiro do gado que ele pegou, né? Pegou parte desse dinheiro e colocou lá, né? No CDB e tá rendendo para ele ali cerca de 170 mil reais por mês. Cara, eu fico olhando assim, o cara ficando podre de rico, né? O cara, por ocasião das eleições, o povo imbecil, né? O gado burro foi para frente dos quartéis, né? Levando chuva, levando sol, cagando, mijando em banheiro químico, né? Passando maior humilhação, cantando o hino nacional para um pneu, pedindo ajuda dos alienígenas. Cara, pelo amor de Deus, esperando 72 horas, né? E chegava a 42 horas, nada acontecia. 72 horas, nada aconteceu. Já passou mais de 100 horas e nada aconteceu, né? E enquanto isso, enquanto o povo tava na rua passando por essa humilhação, enquanto o povo não, o gado, né? A massa gadista tava lá pedindo golpe, né? Falando coisas absurdas. Enquanto isso acontecia, Bolsonaro tava simplesmente nos Estados Unidos, cara, curtindo, fazendo compras. Cara, eu fico olhando como o povo pode ser tão idólatra, né? Tanto de um lado como do outro, cara, né? Uma idolatria tanto do lado de Bolsonaro como do lado de Lula, né? Mas eu tô falando aqui do Bolsonaro porque, de fato, nesses 4 anos, né, de governo Bolsonaro, a gadice foi tão grande, cara, que, cara, como eu falei aqui, é muito assunto, a gente não consegue abordar tudo, né? Mas isso em especial é uma coisa extremamente revoltante, né? O gado lá contribuindo, né? Enquanto o Bolsonaro está recebendo uma fortuna por mês, o gado acha pouco e ainda vai dar uma ajuda de custo ali a Bolsonaro para pagar multas, né? Então, cara, é uma coisa que você olha assim, velho. Enquanto isso, né, a saúde pública é um caos, né? A educação pública é um caos, né? Os 4 anos de governo que ele teve, né, para tentar mudar alguma coisa nesse país, tentar enterrar de uma vez por todas a quadrilha petista que nos colocou no estado em que nós se encontramos. Muito pelo contrário, ele
deu a mão com a esquerda, com o centrão, né? Como eu falo aqui, eu não tenho um partido político, né? Não sou de direita, não sou de esquerda. Eu simplesmente, né, cara, deixo em evidência os fatos, aquilo que acontece, né? Aquilo que de fato a gente vê com nossos próprios olhos. Se tiver um cara bem intencionado, tanto da esquerda como da direita ou do centro, cara, a gente destaca, a gente fala, a gente reconhece. Porque a pessoa é boa, independente da sua ideologia. Porém, cara, quando a pessoa é vagabunda, é ladrão, enfim, é um cara extremamente mau caráter, a gente também tem que meter o pau. Seja de esquerda, seja de direita, seja de centro, seja de onde ele for. Mas a gente tem que ser realista. Então, cara, esses 4 anos, né, Bolsonaro fortificou ainda mais, né, a quadrilha petista, né, fortificou ainda mais o sistema político, né, misturou com tudo que não prestava. Então, cara, as evidências, as provas estão aí. Só não enxerga quem é gado, né? Só não enxerga quem come pela mão dos outros, né? Quem pensa através da cabeça dos outros. Quem é Maria vai com as outras. Esses aí realmente não pensam, não questionam e não chegam à verdade, né? Bom, existe esse assunto aí, né? Como eu já destaquei aqui, acerca do Pix, do mito, né? Também tem a questão do STF decidir, de fato, descriminalizar ali a maconha, né? Legalizar a maconha para usuários, passando por cima do Congresso Nacional e por cima do Senado, que de fato tá lotado de imbecis, né? Lotado de corruptos que, cara, depois que o gado, depois que a massa gadal, né, a massa de imbecis invadiu, né, o Congresso no começo do ano, o STF ele tá com todos os elementos, né, para perseguir, né, para legalizar, para, enfim, fazer quase tudo nesse país. Por quê? Porque o gado deu esse poder ao STF. A partir do momento que invadiu, né, o Congresso Nacional, que fez aquela burrada, que fez aquele ato terrorista terrível, né, e burro. A partir do momento que o povo, que esse povo burro fez isso, né, agora o STF, com o pretexto de que quer zelar, né, pela democracia e pela liberdade, cara, tá fazendo o que bem entender, né? A gente vê aí o caso do Monarca, embora seja um idiota, eu acho, né? Fala muita baboseira, muita burrice, né? Abraçou ali a massa gadal também do Bolsonaro para falar coisas imbecis e burras, né? Enfim, fala tudo aquilo que o gado queria falar, mas não tem coragem, usou o Monarca para falar. E o Monarca agora está praticamente excluído, né? Excluído da internet. O canal, o podcast que ele tinha ali no Rumble, né? Que ele fazia suas transmissões. O cara foi excluído ali, né? O STF aplicou uma multa de 300 mil reais por dia, se não estiver enganado. Enfim, o cara tá totalmente arruinado, né? Mas com o pretexto, né? O STF com o pretexto de que quer preservar a liberdade e a democracia do país, né? E sendo bem sincero, bem concreto, a gente não vê, assim, nitidamente, o monarca como uma ameaça à democracia do país. Eu acho ele simplesmente um imbecil, idiota, burro, que foi massa de manobra, né? Do gado, né? Enfim, dos imbecis que seguem o mito. Mas, de qualquer forma, né? O STF fez isso, né, com ele, e ele está sendo ali, não é de hoje, né, desde que ele falou aquela burrada também sobre os judeus, ele está sendo massacrado, perseguido e perdendo de fato todo o seu espaço na internet. É uma coisa que a gente olha assim, cara, é muito absurdo, né, muito absurdo o que acontece nesse país, é muita coisa que você olha assim, cara, pelo amor de Deus, né. O Felipe Neto também tá fazendo parte, né, do conselho do governo para definir, né, o que é discurso de ódio, tá fazendo parte ali do conselho agora. Quer dizer, o garoto espertinho agora vai decidir quem tá fazendo discurso de ódio ou não, né? Imagine só, né? E multando aí também, tentando colocar alguns youtubers na cadeia aí, né? Porque simplesmente expressaram a sua opinião. Então, é esse o caminho que nós se encontramos, né? O garoto espertinho como aconselhador do governo para decidir quem tá fazendo discurso de ódio e quem não tá. Será que de fato ele tem essa capacidade? Será que de fato ele vai decidir, né, de acordo com a realidade dos fatos? Ou será que ele vai decidir
de acordo com o seu bel prazer, com aquilo que ele acha que é discurso de ódio ou não. Fica essa questão aí no ar, né? Bom, cara, existe, como eu falei aqui, aconteceu um bilhão de coisas, né? E eu fico olhando assim, cara, como o gado é imbecil, é burro, é idólatra. Por quê? Criticam tanto o STF, metem tanto o dedo no STF, né? Um órgão que eu também critico, né? Que eu acho que, enfim, a gente já sabe os absurdos que o STF faz, né? Enfim, como todo país sabe, não é uma novidade. Critica tanto o gado, mas não criticou quando o Flávio Bolsonaro, né? Aquele vagabundo, ele fez de tudo para que a lei da lava toga, né? Fosse literalmente, cara, para o ralo, né? Para que a CPI, melhor dizendo, da lava toga, fosse diretamente para o ralo. Por quê? Porque se o STF, né, fosse de fato entrasse de fato nessa CPI, ou seja, se os ministros do STF fossem investigados, consequentemente o Flávio Bolsonaro também iria rodar porque tem o rabo preso, né? Deve na casa, ou seja, tem algo de errado. Então ele fez de tudo para que o STF não sofresse essa CPI da Lava Toga, né? Para que ele não pudesse rodar. Então, cara, quando o povo foi pra rua no começo, antes de toda essa idolatria a Bolsonaro, quando o povo foi pra rua pedindo de fato a CPI da Lava Toga para investigar o Supremo Tribunal Federal, investigar os ministros, né? Quebrar o sigilo fiscal, enfim, acontecer toda aquela investigação, o Flávio Bolsonaro foi contra. Por quê? Porque se o STF rodasse, ele também iria rodar. Então, cara, e hoje o povo pede golpe militar, né? Pede que o STF seja desfeito, que acabe o STF, acabe a democracia, pede tudo isso. Mas, quando o seu gado preferido teve o poder na mão de assinar a CPI da Lava Toga para que os ministros fossem investigados, ele fez totalmente o contrário. Então, cara, é só o povo abrir os olhos, tirar a idolatria, né? Tirar a idolatria do coração, tirar a idolatria da mente, né? De fato, e enxergar a realidade, que é uma coisa extremamente difícil nesse país, né? É uma coisa extremamente difícil. O povo é muito idólatra, o povo é muito burro, né? O povo de fato é corrupto e os políticos ficam lá, né, no seu bel prazer fazendo o que quer. O Haddad agora, né, o ministro da economia, né, tá taxando ali aquelas compras da Shopee acima de $50, né? Aquela comprinha ali que você podia acessar, conseguir de forma mais barata, né? Às vezes você quer comprar algo por 100, R$ 200 à vista, você não tem esse dinheiro, né? Numa loja, num local físico, mas através da internet você encontra aquele mesmo produto, né? Que geralmente tem um valor de 200, R$ 300. Na Shopee você encontra ali por R$ 50, 70, né? R$ 100, até, às vezes até bem menos. E agora, a partir desse momento, compras acima de $50, né? O governo vai taxar, né? O governo vai colocar imposto para dificultar ainda mais a minha vida e a tua vida. Então, cara, é isso que a idolatria política faz. É isso que a corrupção faz, né? Toda vez que você vê o índice de crime aumentando no Brasil, né? O índice de escolaridade baixando, né? O índice de saúde pública indo pro ralo. Todas as vezes que você vê esses gráficos e esses índices, lembre que a corrupção, a burrice e a sua idolatria, né, é a maior culpada de tudo isso que está acontecendo no nosso país, né? Dos maiores esquemas de corrupção do Brasil, dos maiores roubos. Então, cara, infelizmente, essa é a realidade do Brasil, né? Nosso país rico, grande, maravilhoso, mas infelizmente sofre com isso. Então, cara, eu vou tentar ter uma certa frequência de vídeos aqui, tá bom? Eu vou tentar aumentar a intensidade para que a gente possa acompanhar alguns assuntos e não possa ficar tão para trás no que diz respeito aos assuntos, né, que acontecem na política nacional. Mas, até então, peço que você compartilhe o vídeo, dá um like, mostra um amigo teu, põe em algum grupo, tá bom? Para que a gente possa crescer junto e para que o povo possa, de fato, ter voz nesse país, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe a todos.